Olá, meus amigos que me assistem agora no canal Ministério Esperança Viva. Que Deus abençoe você e a sua família. Hoje vamos tratar de mais um assunto bíblico, né? E afinal, esse é o assunto mais importante, a Bíblia. É importante nós lermos a Bíblia e tirarmos lições importantes e práticas, porque na verdade nós cremos e até falamos sobre isso e muito, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então é importante deixarmos Deus falar, trazendo um conselho diário a nós, certo? Sempre que fizermos a leitura de sua santa palavra. O texto de hoje se encontra em Êxodo, no capítulo 23, versículo 25. Diz assim: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. É importante saber que na Bíblia há promessas condicionais e não condicionais. Por exemplo, promessas não condicionais. Ele falou que iria voltar outra vez. E isso permeia toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De acordo com estudiosos, alguns afirmam que existem 2.500 promessas na Bíblia só fazendo referência ao retorno de Jesus, o seu advento. E há promessas também condicionais. Essa aqui é uma promessa que ele fez ao povo de Israel, a nós também, e ela é condicional. Ele irá abençoar o nosso pão, a nossa água e tirará do nosso meio as enfermidades se nós os servirmos, certo? Então é feita a pergunta: como servir a um Deus que é essencialmente todo-poderoso, autossuficiente, de que nada precisa? Qual é o conceito de servir a Deus na Bíblia? Primeiro, ele pede que a nossa religião seja pura e sem mácula, atendendo os órfãos e as viúvas. Segundo, quando você vai para o sermão profético de Jesus, ou escatológico, lá em Mateus 24 e 25, você vai encontrar Jesus dizendo que quando ele voltar outra vez, encontrará dois grupos. Um dos grupos irá ter servido ao menor, ao pobre, ao necessitado, vestindo-o, alimentando-o, visitando-o, atendendo às suas necessidades. E ele vai dizer no final do verso, certo? do conjunto de versos, que quem assim o fez a um destes pequeninos, a ele o fez. Quando você vai, por exemplo, também, além de Mateus 24, ir lá para São João capítulo 17, você verá também que uma forma de servir a Deus é estando unidos uns aos outros e a Cristo, assim como Cristo em unidade glorificou a Deus o Pai em seu ministério terrestre. Aliás, em toda a sua existência, porque Ele também é Deus. É importante frisar isso. Tá certo? Então nós podemos servir a Deus em unidade, testemunhando, nos nossos projetos e planos missionários, no cuidado com o pobre, com o necessitado, com o aflito. E aí você verá que ao fazer isso, ao servir a Deus desta forma que Ele pede em sua palavra, Ele irá nos abençoar no pão, na água e também na área da saúde. Se você perceber, o pão, a água e a saúde são elementos básicos para a existência humana. Então, o básico, o sustentáculo da vida humana, ele promete assegurar, ele promete sustentar o pão para a sobrevivência, a água para a sobrevivência, a saúde para a sobrevivência. Se você também perceber, o que é maior do que o pão, a água e a enfermidade? Somente a palavra de Deus. Então, para nós termos o pão assegurado, a água assegurada e a saúde,
se faz necessário crermos em Deus, servirmos a Deus com todo o nosso coração. O próprio Cristo falou lá em Mateus 4, verso 4, né? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse próprio texto aqui em questão, uma promessa de Deus para os seus filhos, para nós, também nos leva a um plano maior. O pão da vida que tanto precisamos na esfera espiritual, em termos de salvação, é Jesus. Pois Jesus falou lá em São João, capítulo 6, verso 37, que Ele é o pão da vida. Jesus afirmou também em São João, capítulo 7, a partir do verso 37 até o verso 39, que Ele é a água da vida. O próprio Jesus falou que o seu ministério consiste em libertar os cativos, em aliviar o sofrimento dos aflitos, lá em Lucas capítulo 4, verso 18. Então, o pão que o próprio Deus garante aqui, e a água e a saúde, não consiste apenas no físico, nesse momento, o temporário, em Deus, colocando a nossa fé no Senhor, servindo ao Senhor. Ele nos abençoará no aqui e no agora, na esfera desse momento, na esfera física, e Ele nos abençoará também na esfera espiritual, o mais importante, a salvação, o pão Jesus, a água Jesus, a saúde Jesus. Sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração e Ele nos abençoará, nos sustentará. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.